Meu amigo Alex Soares, tudo de bom? Daqui a pouco ele está chegando. Obrigado você que vai acompanhar esse bate-papo aí conosco também. Um sábado de algumas notícias, a gente compartilhou aí uma informação muito bacana envolvendo aí uma campanha de financiamento coletivo, olha só, crowdfunding realizada pela Hasbro aí dos Estados Unidos no projeto Hasbro Pulse. A Hasbro conseguiu levantar o que precisava para promover então a fabricação dos sentinelas. Então, ou seja, você que colaborou, tenha certeza que a sua sentinela chegará em breve também, e eles anunciaram agora a próxima meta desse financiamento coletivo, que é exatamente mais um modelo de cabeça para esse mesmo totem aí da sentinela, que tem quase 90 centímetros de altura. Então, ou seja, um projeto muito bacana e muito legal. Já está conosco aí a Flávia Medeiros, deve estar chegando aí o nosso amigo Alex. Deixa eu convidá-lo aqui. Alex, de onde está Alex? Alex, você venha para cá, amigo. Você venha para cá. Opa, vamos lá, vamos lá. Opa, Juliana Beautiful, seja bem-vinda. Mr. Matheus também aqui conosco, obrigado pela audiência, pelo carinho. Vamos ver aqui se o querido Alex Soares já está chegando aí para a gente bater um papo muito bacana sobre cultura nerd geek. Galera, e também a gente promoveu aí uma enquete sobre os sabores de pizza que vocês mais gostavam. Foi muito interessante ver muita gente participando, e a grande campeã de toda essa história, por incrível que pareça, com 36% dos votos, foi a pizza de frango com catupiry. Pois é, a gente ficou espantado aí também com essa situação. É um sabor muito bacana, eu particularmente gosto muito. Logo ali empatadinho, com 28% cada uma, vieram aí calabresa, mussarela. A gente teve voto também aí para pizza de frango, 4 queijos, né? Diversos sabores. Chegou aí o meu querido amigo Alex Soares, que hoje eu acho que vai. Hoje eu tô sentindo que esse papo vai rolar. Tinha mais. Vamos falar de coisa boa. Vamos ver a conexão aí do Alex. Tá tudo legal hoje. Já estamos ali no aguardo. Alex Soares. Tá um pouquinho lento, mas acho que vai. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você hoje me ouve? Olha, eu tô te vendo, né, Alex? A conexão do Alex está muito devagar. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se acerta. Tá me vendo? Você tá me vendo por aí, Alex? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu vou remover o Alex aqui um momento, galera. Isso, vou remover o Alex, vou tentar puxá-lo de volta. Vamos ver, venha para cá de novo. Vamos tentar, Alex. Pois é, quando a gente está mais ansioso é que a situação tende a ir contra os nossos desejos, né? Então, vamos ver aí, Alex. Já estou convocando-lhe para o bate-papo, meu amigo. Vamos torcer para que corra tudo bem aí. Enquanto o Alex não chega, galera, né, só um recado costumeiro aqui de sempre. Se a sua cidade está naquele momento de flexibilização aí das medidas de isolamento social,
no combate ao Covid-19, por favor, mantenham ainda-se alertas em vigilância, né? Lembre-se que a máscara acima do nariz, cobrindo também a boca, a máscara não deve ser usada abaixo do nariz e nem muito menos como porta-queixo. Então, sejam responsáveis, usem a máscara da maneira correta para que lhes proteja ainda no combate ao Covid-19. Também façam bastante uso do álcool em gel para se protegerem. Bom, vamos ver aqui que o nosso amigo Alex agora está voltando. Eu acho que vai. Eu estou com um bom pressentimento, um bom feeling. Hoje é sábado. Eu acho que hoje esse papo acontece. Acho que hoje vai. Eu também estou achando que hoje vai. Hoje vai. Meu amigo Alex Soares, agora, sem muitas delongas, Tá hoje tudo bem. sim. Que beleza, tudo de bom. Aqui tá tudo de bom. E aí, tudo de bom também? Tudo de bom. Aqui tá tudo belê. Tá tudo belê. Tirando tá tudo belê. Alex, acho que hoje vai. A gente ontem, né, infelizmente, por problemas alheios à nossa vontade, não conseguimos realizar esse bate-papo, porque eu estou mais ansioso do que conversar com estrela de Hollywood, rapaz. Você não tem ideia. Oh, Então, bondade sua. Mas eu também estou pois é. ansioso. Ah, Acho que a gente tem muita coisa para falar. Bom, mas como é rito aqui nesse canal, nesse bate-papo, por favor, apresente-se Alex Soares. Bom, para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou Alex Soares, do canal Tudo de Bom, o seu suprimento nerd, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, canal Tudo de Bom, com a O Tio. É bem mineiro, Ah, bom. Aqui não é bom, não, é bom. O trem é é, bom demais da é, conta. é bom mesmo que, falando assim nesse meu sotaque aí, você é aqui pertinho de Minas, né? Tá aí na divisa, né? Petrópolis é divisazinha, né? Estamos aqui pertinho um do outro. Eu tenho grandes amigos aí também em Minas, Juiz de Fora. Ó. Inclusive, mandar um abraço aí para Matheus Matos, da Matos Box. O Richard Bryan, grande amigo aí também do Gamer Zone Brasil. São conterrâneos seus também. Daniel, meu grande amigo Daniel, que trabalha com youtuber de milhões. A gente vai tentar um papo com o Daniel aqui, mas gente boníssima também. Ô, Alex, Maravilha. mas hoje você é a estrela desse papo. A gente tem muita coisa para falar. Então, vamos dar aquela pincelada rápida. Você já falou em quais mídias vocês estão, mas qual é o mote do suprimento nerd do Tudo de Bom? O canal Tudo de Bom, ele surgiu porque eu sou um apaixonado por quadrinhos, ficção científica, né? É, cinema, seriados e etc, e etc. Essas coisinhas nerds que nós todos somos apaixonados, né? Um pouquinho. Então, eu acabei tendo essa ideia de fazer, já que eu gosto tanto, eu vou fazer um canal. Algumas pessoas já falavam muito, né, para eu fazer alguma coisa, escrever um livro, fazer um site, alguma coisa sobre os meus conhecimentos e sobre as minhas opiniões sobre, né, os quadrinhos e tal, as coisas que eu gosto. Eu acabei virando um dia, quer saber de uma coisa? Eu posso fazer um canal no YouTube, caramba. Por que eu estou perdendo tanto tempo assim? Aí eu acabei inventando moda, fiz o canal do YouTube. Poxa, eu sou formado em design gráfico, apesar de ter especializado em fotografia, mas alguma coisa eu ainda tenho conhecimento, né? Eu tenho conhecimento dessa área suficiente para saber que o marketing digital tem que ser feito, tem toda uma questão. Então não adiantava eu ficar só com o canal no YouTube, eu tinha que ter as outras mídias, as outras redes sociais, Uhum. dando suporte ali por trás. E foi aí que eu criei os outros canais, né? O Facebook, o Instagram, o Twitter, né?
eu pensei no começo, eu até hoje, de vez em quando, eu ainda faço isso, de colocar o canal Tudo de Bom, ele não é ele não é um canal de notícias. Uhum. Ele, apesar de vez em quando eu fazer isso, né? Até hoje eu de vez em quando faço isso, mas no começo era essa a ideia. Eu pensei assim, gente, eu sou a equipe de uma pessoa só, a grande equipe de um. É uma coisa meio difícil, né? Você sozinho dar conta de tudo. Apesar da minha esposa me ajudar bastante, né? Um beijo para Paulinha, que putz, é uma luz na minha vida, é pessoa fantástica que eu tenho comigo. E ela me ajuda muito nesse aspecto, mas não é a mesma coisa, é uma área que ela não domina. Ela me ajuda com uma coisa ou outra, né? Me posta nas redes sociais quando eu preciso, né? Quando eu não posso, alguma coisa assim. Mas do mais, eu sozinho, eu que tenho que fazer roteiro, eu que tenho que gravar, eu que tenho que editar, eu que coloco no ar, eu que promovo, eu que faço tudo. Então, é uma coisa meio pesada, mas apesar de tudo isso, com um ano o canal Tudibão conseguiu um público interessante, né? Consegui passar a barreira dos 1.000 inscritos no YouTube, yes! Rumo aos 10.000 aqui no Instagram, yes! E no Facebook também, yes! A única mídia que a gente é meio assim, e eu também não dou muita importância ao Twitter, que o Twitter tá lá. Eu não gosto muito de Twitter, tá lá. Nele, dou uma curtida e tal. Mas como tem aquela ferramentazinha de você julgar as coisas, né, o que você vai postar aqui no Instagram, vai lá para o Twitter direto, toma, tá isso aí, tá pronto, tô alimentando, tá bom. É um Já vai compartilhar. É, compartilha a notícia aí em todas as mídias trabalhadas, né? Alex, Mas quem só não usa. mais Desculpa. que eu acabei fugindo aqui, dei Não? muita e acabei não te respondendo o principal. O canal Tudo de Bom faz hoje, né? De vez em quando eu comento notícias, etc e tal, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é comentar alguma coisa do suprimento nerd. É o nosso suprimento nerd, uma curiosidade sobre uma série específica, alguma coisa, os easter eggs que estavam ali naquela série, o que eu achei, o que eu chamo algum convidado, agora eu comecei a chamar convidados, né, para participarem, nessa onda de lives aí, comecei a fazer lives, né, no canal Tudo de Bom, e o resultado é interessante, a interação com o público é bacana, e como eu direi, o conteúdo gerado é muito bom, é tudo de bom. Pois é, então. A gente sempre, quando recebe algum convidado aqui, tem algumas coisas que a gente brinca. Então, eu preciso fazer essa piada que está presente em todo diálogo que eu tenho. Que o apresentador é feio, mas o conteúdo é honesto. Tá? Então, assim, fica tranquilo, porque isso aqui não tem como mudar. Mas pelo menos o bate-papo é honesto. Mas, meu amigo, a gente também sempre tem um tempo, né? Tira para conversar um pouquinho antes, uns bastidores, alinhar a pauta e tudo mais, também para deixarmos sempre as pessoas à vontade. E exatamente nesses bate-papos que a gente tem tido aí ao longo dos dias, a gente falava exatamente dessa tua paixão pelos detalhes que, como você mesmo mencionou, também a gente até ensaiou a falar disso ontem, mas acabou que por conta dessas situações técnicas não pudemos concluir. Você também é formado em fotografia, é fotógrafo profissional, certo? Sim, eu sou formado em design gráfico e Uhum. eu direcionei meu curso para fotografia. Pois é, então, isso ajuda sempre mais, porque, como você mesmo falou, você traz o detalhe do suprimento ali, aquela coisa mínima que está fora do foco, que a pessoa. Está todo mundo olhando aqui, mas o detalhe está, na verdade, aqui no cantinho da tela. E você, com um olhar treinado como fotógrafo, você consegue capturar isso. Né? Então, como é que É você. intenção. A Pois intenção é.
essa. Não que Então, necessariamente consiga, mas essa é a intenção. então, mas como é que é para você exatamente ser um fotógrafo, vamos dizer, nerd também? Você seria um fotógrafo estilo Peter Parker, tá ali no olho da notícia, capturando tudo, ou você é aquele fotógrafo Jimmy Olsen, lá do Planeta Diário? É, aí que tá, né? Eu não saberia dizer qual dos dois é melhor. Esse aí tá num crossover bacana, viu? Não é o Homem-Aranha, não. É Ó, Parker contra Jimmy Olsen, cara. ó, Isso que o Jimmy Olsen vai ganhar porque o Jimmy Olsen é amigo do Superman. Apesar peraí. de ser o Homem-Aranha. Gente, peraí que o Alex comeu um pão de queijo aqui que está um pouquinho estragado. Eu acho que ele não está falando coisa com coisa. Recentemente eu acabei de comer um pão de queijo. Minha mãe fez um pão de queijo delicioso, cara. Legítimo de Minas, tava uma delícia. Pois é, Alex. A brincadeira realmente para iniciar o nosso bate-papo é essa, porque você fala com toda a propriedade, com todo carinho dos personagens da DC, porque você, graças a Deus, também é mais um amigo decenalta. Eu confesso que eu tive familiaridade mais com os quadrinhos da Marvel, consumi ainda alguma coisa de. Eu acho que era a Liga da Justiça, assim, a Liga da Justiça Europa, que tinha o Guy Gardner como Lanterna Verde, tinha o Capitão Átomo. Fizeram até, vamos dizer ali, um paralelo com aquela famosa história de viagem no tempo dos X-Men, onde num futuro Bishop via que era o Gambit o assassino, mas na verdade não sabia que era mística, e a mesma coisa aconteceu na Liga da Justiça. Enfim, a sua paixão pela DC realmente é uma coisa que está estampada. Então vamos começar a esmiuçar esse diálogo. Por Uhum. que o universo DC Comics te fascina tão tanto? Como é que foi o teu primeiro contato? Cara, eu fico tentando lembrar. Essa é uma pergunta bem até difícil, mas o meu personagem favorito, o meu super-herói, né, e de certa forma o meu personagem favorito mesmo, da ficção, é o Superman. Né? Super-homem, caramba. Super-homem. É negócio de super nacionalizar a marca. Aí. Mas sempre foi ele, né? Desde muito, muito novo. E meu primeiro gibi de super-heróis foi um gibi do Super-Homem, né? Foi. Então, e tudo aquilo ali. Poxa, eu cresci vendo os desenhos dos Super Amigos. O desenho dos Super Amigos estava anos-luz na frente dos desenhos desanimados da Marvel. Tudo bem, tinha seu charme, né? Aquela coisa. Tinha o desenho do Homem-Aranha também, na mesma época, né? Era bacana, do Quarteto Fantástico, que na tradução original era Os Quatro Fantásticos no desenho. Uhum, isso aí. Né? O desenho originalmente da década de 60, né? Uhum. E que tinha o Tocha Humana. Aí depois, acho que do final dos anos 70, começo dos anos 80, eles lançaram um novo que eles ficaram com medo das crianças tacarem fogo no próprio corpo, tiraram o Tocha Humana e colocaram um robozinho flutuante. Você lembra? Você lembra? Lembro disso. Tá aí um detalhe que realmente eu tinha esquecido. Você falou e eu lembro. É verdade. O robozinho chamava Herbie, até. O nome do Fusquinha, cara. Isso aí. Sim. Acho que era Herbie o nome É, o Herbie, 53. E ele fazia às vezes do Tocha Humana, né? Porque o Coisa, no caso, não gostava dele, né? Eles ficavam discutindo Uhum. uma coisa. Mas, bom, eu cresci com isso. Eu me lembro, eu tinha que uns 7, 8 anos de idade, Uhum. quando o Superman com Christopher Reeve na televisão. Passou na Globo. Uau!
Caraca, mas poxa, eu lembro do seriado com o George Reeves na Globo. Ele passava por volta Ó. das 8 horas da manhã. Eu era pequenininho, mas eu lembro. Eu lembro que tinha alguns em preto e branco, alguns coloridos. A Globo ainda passava coisas preto e branco nessa época, né? Sim. E também lá em casa tinha televisão preto e branco ainda. A primeira televisão Uhum. colorida, eu já vou entregar a minha idade aqui, né? A primeira televisão colorida foi lá para 81, 82. Eu acho que meu pai comprou a televisão colorida até foi para a Copa do Mundo. Para a gente ver a Ó. Copa do Mundo 82. Eu não tenho certeza, Ó. posso estar falando bobagem. Aham. Mas aí eu me lembro que passava na Globo de manhã, passava As Aventuras do Super-Homem com o George Reeves e, Uhum. se não me engano, eu não lembro se passava, e na sequência passava o Batman com o Adam West, esses dois, Uhum. né? Ou se eles tiraram da grade o Super-Homem e colocaram o, o Batman. E Bacana. estava muito chateado porque foi quando eu comecei a frequentar a escolinha. Então era no mesmo Uhum. horário. Aí eu não podia assistir. Aí eu me lembro da minha felicidade. Um dia que eu passei mal na escola, a felicidade, eu passei mal na escola, escolinha, eu cheguei na escola, aquela criança tem isso o tempo todo, né? De desarranjo, né? Rapaz, eu sei que eu fui para casa enrolado numa toalhinha e eu achando mó barato, porque na época a van era uma Kombi. Eu dentro da Isso Kombi, aí. eu em pezinho na Kombi sozinho, eu achando mó barato, tudo vazio. Eu fiquei sentado, não, eu tava achando mó barato, eu em pé, sozinho lá na Kombi. Aí me levaram embora para casa, me deixaram lá em casa, eu enroladinho numa toalha, porque minha calça tava, tava uma lástima. E eu cheguei em casa, aí ligou a televisão, tava passando o Batman do Adam West. E foi assim, o primeiro que eu vi. Nossa, que bacana, o Batman, que legal. Eu me lembro qual foi o capítulo, cara. Eu me lembro da cena. Você não vai acreditar, mas eu me lembro qual era. Conta pra gente, pô. Era um episódio que era, se não me falha a memória, é o episódio que o Batman faz aquela dancinha. Topam o Batman. O Robin tá do lado de fora, esperando no Batmóvel. Aí alguém com um dardo e o Robin aparece. Eu peguei o finalzinho do episódio. Eu sei que o Batman estava todo loucaço. E eu não entendi. Batman tá bêbado? O que é isso? Aquilo não entrava na minha cabeça, porque eu tinha perdido um pedaço do episódio. E aí o Robin tomba, alguém atira um dardo no Robin, o Robin desmaia, o Robin lá fora no Batmóvel. E aí o Robin é sequestrado. No dia seguinte, eu implorei para minha mãe para eu não ir para aula, para eu ver o final do capítulo, para ver o final do episódio. Era dividido em duas partes, né? Aí eu tive Aham. que ir. E aí era uma mulher que eles disfarçam a mulher como Robin, entregam a mulher como se fosse o Robin. E a mulher, acho que ela morre, ela pula no reator nuclear, que tinha um reator nuclear dentro da Batcaverna, velho. Reator nuclear dentro da Batcaverna. A gente pensa assim, eu não acho que isso é muito seguro, não, viu? A Mas, BNT vai. Será que as normas da BNT estavam sendo pô, respeitadas? mas o Alex, venhamos e convenhamos, o Batman sempre foi um herói à frente do tempo, né? Com certeza, com certeza. Ele tem uma coisa assim, cara, Onde é que você vai, patrão Bruce? Ah, eu vou ali em Angra 3 e já tô voltando. voltando, vou pegar o carregamento de plutônio. Olha, Olha só, que a série do seriado do Batman é de 66, 67, né? sim. Uhum. É, poxa, você falar, a energia nuclear estava no auge, né? A propaganda de que a energia nuclear era uma energia segura. Tal. Sim. Beleza, é um retrato, é um fragmento, é um retrato de uma época, né? Pois é. Agora, é interessante até você
contar exatamente o teu primeiro contato com, coincidentemente, os maiores do mundo, né? Que são Batman e Super-Homem. E aí, exatamente, Só um logo na sequência, diga. pouco depois, começou a passar aqui em Minas Gerais o Uhum, SBT, a TV Alterosa, né? uhum, E pouco tempo depois era a TV Tupi, a Tupi aqui era Itacolomi. Quando acabou, a uhum. Itacolomi deu lugar à TV Alterosa. E lá na TV Alterosa passava Mulher Maravilha. Pô, E linda carta, esse era à tarde, então dava para eu assistir. linda Carter, né? Exatamente. Seriado da Mulher Maravilha, isso aí. Eu lembro muito pouco, eu sou. Você parece que tem 18, eu tenho 17 aí pela nossa faixa de idade. Então, Por assim, aí. eu peguei Sim. algumas coisas. É, mais ou menos, então. Mas eu peguei algumas coisas nesse ponto. E aí, aproveitando exatamente o gancho, era o que eu ia complementar, que você começou o teu ingresso na DC através de uma dupla sensacional que são os melhores do mundo, Batman e Super-Homem. E logo na sequência ali, em 78, se não me engano também, agora não tem nem como eu colar pelo horário, mas a gente teve a gratíssima surpresa da chegada do Super-Homem do Christopher Reeve. 78. Como é que foi para você exatamente ali, o jovem Alex correndo pelas ruas de Minas Gerais, de repente se deparar com o herói favorito dele voando de fato na tela do cinema? Cara, aquilo ali foi. Eu não esqueço de eu assistindo. Eu lembro da Globo anunciando aquela coisa que a Globo anuncia no começo do ano, ela anuncia os filmes que ela vai passar, né? Sim, Ela já fazia isso. Aí lembro disso. a mesma cena era a cena do Superman voando ao redor da Terra. Aí Uhum. Superman 1 e Superman 2, eles só espelhavam a cena. Uhum. A cena Superman 1 e Superman 2. Um era ele indo Isso para um aí. lado, eles anunciando. Eu me lembro deles anunciando o filme que ia passar na Globo. Cara, eu fiquei assim, putz, eu tenho que ver isso, né? E eu comi o filme com arroz, feijão e batata frita. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda. Boa noite para a Eliane, aí está chegando lá de Itabuna, na Bahia, está sempre conosco. Ó. Beijo para você e para a família, Eliane. Mas prossiga então, meu amigo. Aí você consumiu exatamente. Agora, esse teu prato aí, pô, você falou arroz, feijão, batata frita. Tá faltando um verdinho aí, hein? Ah, alface e tomate, com certeza. Ninguém é de ferro. Eu adoro. Minha salada foi, cara, assim, é alface, tomate com cebola crua, picadinha. Ou então um brócolis cru. Ó, é verdade. É verdade. Mas então, o Alex, tivemos aí a felicidade de termos então a chegada do magnífico Christopher Reeve, saudoso Christopher Reeve também, como Super-Homem 1 e 2, né? E até, se não me engano, Ele foi até o 4. Christopher Reeve foi até exatamente o 4, né? E ali parou. Bom, então a gente viu um dos maiores ícones, se não o maior ícone da DC, sendo incorporado por ele. Já em 89, a DC mudou um pouco o tom, chamou lá aquele rapazinho chamado Tim Burton para então dar a visão mais sombria e gótica sobre o Cavaleiro das Trevas. Como é que você lembra exatamente do impacto do Batman de Michael Keaton, 1989? Cara, eu me lembro de uma coisa que era geral. A maior parte, assim, eu me lembro de grande parte, não vou falar a maior parte, mas eu me lembro de grande parte das pessoas falando. Vi o filme, principalmente algumas pessoas mais velhas. Eu vi o filme e não achei isso tudo. Eu me lembro da crítica na época
Cara, tem uns filmes assim que hoje as pessoas falam, é aquela coisa, o filme se torna cult com o tempo. É igual um outro exemplo, Highlander, cara. Pô, Highlander. Se eu te falar, eu me lembro da crítica dele, se não me engano, na Veja. Se eu te falar, eu me lembro direitinho, assim, eu estou na dúvida se foi na Veja ou se foi na Sete, que era a revista de cinema da Abril. Eles uhum, falam sobre Highlander. Eles falavam que era um filme com uma história muito confusa, por causa daquela questão dos flashbacks, né? Apesar de aham, visual, como é que era visualmente, eles faziam uma a palavra me fugiu aqui agora, fazia uma reverência à questão visual, que visualmente o filme era uhum, interessante, mas que a história era de difícil entendimento em alguns momentos, uhum. até um pouco rasa, e que a trilha sonora era pouco inspirada, era uma trilha sonora do Queen pouco inspirada, para você ter ideia. E é uma coisa que hoje é impensável alguém. Gente, Eles olha, fizeram isso. vou te dizer um negócio que a Eliane, que está aí acompanhando, também já se manifestou a favor. Nós vamos entrar aqui em consenso, todos nós. Highlander só pode haver um. É só o primeiro filme e acabou. Com certeza. Eu escrevia pro jornal da minha cidade. Eu sou do interior de Minas Gerais, né? Eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou de João Molevade. Um abraço para João Uhum, Molevade. E eu escrevia para o jornal Bom Dia. Eu tinha uma coluna de cinema e quadrinhos. E eu estava falando sobre, eles iam lançar, na época, olha para você ter ideia de quanto tempo tem uns 20 anos isso. Eles iam lançar aquele filme Highlander Endgame, se não me engano era o nome do filme, que eles pegavam o cara, o MacLeod da TV, e ele ia interagir com o Christopher Lambert. E eu esqueci quem que era o ator que fazia o olha, MacLeod. desculpa se alguém é sensível, mas realmente era tão sofrível o seriado de TV que, coitado do protagonista, não vale. Eu não consigo nem lembrar. Lembro mais ou menos da série, mas nem do ator eu lembro. Eu vou te falar uma coisa, o seriado, a ideia em si era interessante. O Uhum, problema é que ele esbarrava numa série de questões. Porque, teoricamente, e quando o seriado foi primeiramente proposto, ele se passaria antes. Tanto que o Connor MacLeod, né, o Christopher Lambert, aparece no primeiro uhum. episódio. E depois ele aparece em algum episódio mais para frente, se não me falha a memória. E a coisa, aí você vê ali, teoricamente, que o seriado está se passando antes do filme. Uhum. Aí os próprios filmes, né? O 2, o 3, eles fazem uma salada na sua cabeça que o que veio depois, o que veio primeiro. Bom, mas não interessa. O que interessa é que eu terminei o texto falando sobre esse Highlander Endgame. Eu citei até a série animada. Não sei se você lembra que teve uma série animada que você passava num futuro. Lembro É, também. aí eu fui, sinceramente, Highlander só pode existir o um. Só Exato. nele, cara. Pois é. Mas, para a gente não perder o foco, falávamos exatamente desse fatídico ano de 89, que tinha o Highlander, mas chegou aí com o pé na porta e tapa na cara da toda a concorrência, um dos primeiros blockbusters aí do cinema de super-heróis, que foi exatamente o Batman. Você Batman. lembra, meu amigo, o impacto cultural de Batman, de Michael Keaton na época? Cara, eu me lembro de caderno. Caderno com o símbolo. Aquele símbolo na capa. O símbolo preto e amarelo. Aquele símbolo. A capa do disco era simplesmente o morcego, né? Cara, aquilo estava em tudo quanto é lugar. Estojo, lancheira, tudo. O Batman se tornou ali o Batman
é uma coisa que veio sendo mais ou menos baseada no Cavaleiro das Trevas Uhum. de Frank Miller, né, em Uhum. 85, 86. Sim, Ali, em 89, o sucesso do filme fez o Batman ultrapassar o Superman como o personagem mais o favorito do público. Isso não atente que eu falei uma coisa. Favorito do público e não top of mind. aham, Sou o Superman como favorito, mas o Superman ainda é o super-herói top of mind. Eu acho que qualquer sim, pessoa que fala super-herói, na cabeça, não é todo mundo, mas a maior parte das pessoas vai ter o Superman na cabeça. Você pode ter o Batman, você pode uhum, ter o Homem-Aranha, tem gente que pode ter o Capitão América, mas a maior parte é o Superman. E ali o Batman ultrapassou o Superman como o personagem mais querido sim. do. Eu diria até talvez mais conhecido, né? A gente saiu exatamente daquele tom carnavalesco do Batman, do Adam West na TV, que era muito caricato, colorido, tinha as onomatopeias, Paul, Sock, Ban e tal, e virou uma coisa um pouco mais séria. O Bruce Wayne tinha um drama na vida Sim, dele que ele não conseguia superar. E isso virou o combustível do Batman. E aí, exatamente, 89 foi aquela explosão, o cinema a gente dá. Ah, época boa em que a gente pagava uma entrada, assistia 4 sessões, né? Ah, tempo bom. eu fui no cinema, eu fiz isso. Eu lembro que o último filme que eu fiz isso foi episódio Uma Ameaça Fantasma. Eu fui com meu irmão no cinema, aí assistimos o filme, aí na hora que a gente estava saindo, um amigo nosso estava entrando. Ah, vamos ver outra sessão, vamos. Aí nós compramos pipoca de novo e assistimos o filme. Deu uma deu aquela piscadinha, né? Assim, sabe? Uma piscadela do Pois filme. é, então. Sabe quando assim que você pisca, você tá no começo, aí na hora que você abre, vai piscada rápido, cara. Aí tá no meio, Aham. tipo assim, ô, projetista, o filme adiantou ali. Dá aí um alô também para Ju Amorim, que chegou agora, também está falando conosco. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Pois é. Então, Alex, crescemos aí com esses ícones do cinema, transformando então, saindo completamente na frente, né, dando para nós, como fãs de quadrinhos, a visão então ampla desse universo DC. Aí, quando você passa ali 93, 94, aí já mudou um pouco o rumo dos filmes do Batman, também voltou a ser aquela coisa meio carnavalesca, até que ele de fato se perdeu. O Uhum. grande foco, então, passou a ser os quadrinhos. E aí, exatamente dentro dos quadrinhos, na verdade, até nos anos 2000, houve. Você pode até me corrigir, para isso que você está aqui hoje, para destilar os seus conhecimentos, mas acho que no final de 90 para 2000, nós então passamos a reconhecer um grupo que já havia sido lançado há muito tempo por um senhor pitoresco chamado Alan Moore, que desenhou 6 personagens com uma visão diferente, mais madura do que é ser super-heróis, que são os chamados Watchmen. Sim. Qual é a diferença, Alex, exatamente de Liga da Justiça, dos super-heróis mais populares, para o tom de Watchmen, no teu entendimento? Primeiramente, o Watchmen, ele é totalmente uma desconstrução do super-herói. Ele tem ali aquela preocupação, vamos colocar assim, de mostrar que uma pessoa que veste uma roupa colorida e vai para a rua bater em criminoso é uma pessoa que não bate muito bem e é ridículo. Coruja, ele veste o uniforme dele, né?
o Dreiberg, ele tá barrigudo. Uma alusão ao Batman do Adam West, né? O Dan Dreiberg tá barrigudo, tá acima do peso, ele tem problema de impotência, tem aquela temática adulta ali e tal. Uhum. Coisa que eu falo assim, o Watchmen é um, é um tapa na cara da cultura do super-herói. É o Alan Moore falando, nossa, o Alan Moore, ele é meio, eu falo que o Alan Moore, ele é meio assim, sabe aquele cara gás nobre? Ele bebe daquela fonte, ele vive daquela água, daquela fonte, ele bebe, ele recomenda, assim, ele vê ali todo mundo bebendo, ele quer que todo mundo beba, ele bebe pra caramba e fala coisas sobre aquela fonte que mostram que ele entende daquilo ali, que ele estudou aquela água, ele sabe que aquela água com limão fica ótima, colocar um pouquinho de açúcar, então fica... Se você colocar uma cachaça com açúcar, uma caipirinha bacana. Ele sabe que aquela água é boa e tal, mas ele... Não, que não gosta disso, não. Eu falo que o Alan Moore, ele é meio gás nobre, você vê que ele é um nerd, é aquele nerd. Ele chegou com um ponto que, na minha opinião, para o Alan Moore, ele é um personagem que ele tem que manter que ele não gosta daquilo ali. No fundo, ele gosta. No fundo, ele gosta, só que ele não pode admitir, porque é contra o Pois business, é, é marketing pessoal. Minha opinião. pois é. Não, mas é uma opinião justa. E exatamente, eu até falei reconhecer usando as aspas antes, com ênfase no porque o Watchmen é pregresso, né? O Watchmen é, na verdade, da época até desse mesmo diálogo que a gente está tendo aqui, remete à Guerra Fria, né? Aquela Uhum. tensão bruta máxima entre Estados Unidos e Rússia, que eram as potências mundiais na época, né? Ainda sempre estão aí no topo, mas era uma época muito crítica. E tinha exatamente a temática do relógio da meia-noite, né? Que os super-heróis ficavam ali tensos de viver um momento todo dia à beira do apocalipse com cada acontecimento. A minha pergunta para você, fazendo exatamente uma breve introdução aqui sobre o Watchmen, agora passando para Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Pode ser meio injusta, tá? Mas qual dos dois quadrinhos você também, dentro do seu estudo, do seu conhecimento da DC, que você acha que é uma obra que fala um pouquinho só a mais, vamos dizer, um risquinho só a mais do que a outra, no quesito, vamos falar de coisa séria, mas na linguagem de quadrinhos? Olha, as duas, elas têm as suas particularidades, na minha opinião. O Watchmen é uma desconstrução do super-herói. Já Cavaleiro das Trevas, ela é meio que uma celebração ao mito do super-herói. O Watchmen é uma história bem sombria. Cavaleiro das Trevas não é sombria. Ela tem ali a sua... Ela está longe de ser a história mais sombria do Batman, né? O Watchmen, eu acho que, nesse caso, entre uma e outra, eu falaria que o Watchmen, em fundo, tem um subtexto maior. Não estou desmerecendo o Cavaleiro das Trevas. Uhum. Tem injusta eu considero injusta essa comparação, porque o objetivo de Sim. cada um é diferente. Uhum. Sim. E aí mas se fosse, vamos analisar quem está falando mais sério, né? Quem tem mais subtexto sério ali, eu colocaria o Watchmen. Apesar de Cavaleiro das Trevas propor discussões muito importantes.
Pois é, a pergunta, na verdade, ela é proposital até para causar um desconforto, mas trazendo agora realmente o Watchmen para a luz, porque no atual momento em que a gente se encontra como humanidade, as mensagens, os contextos são outros, né? Nós, assim, eu, você, é, viemos de uma época onde o plantão da Globo era o sinônimo de ouvir o Átila falar nas lives dele, ou seja, que a gente ficava preocupado toda vez que tocava e que tinha mais ou menos uma menção. Mas então, ou seja, tem um peso também essa situação, porque você é exatamente um grande admirador de Watchmen e você fala exatamente deles numa série no teu canal. Fala um pouquinho, Alex, o que é essa série sobre o Watchmen que está no teu canal e por que exatamente você tem esse olhar mais afiado para essa obra? O Watchmen foi uma coisa que me marcou muito. Quando eu li a primeira vez. Eu li o Watchmen bem atrasado. Eu fui ler o Watchmen em 97. Eu fui trabalhar como assistente, foi meu primeiro emprego na fotografia. Aí eu entregando a minha idade. Ó, me entregando. Eu fui trabalhar, eu era assistente de um fotógrafo, né, e o Tibério França, e ele tinha, na biblioteca dele, ele tinha um exemplar de Watchmen da primeira edição que a Abril tinha feito, e ele encadernou em capa dura, ele mandou encadernar. Aí estava lá em capa dura, e ele me emprestou para eu ler. Eu devorei o Watchmen. Caraca, que obra é essa? Ele explodiu na minha cabeça. E aquilo ficou tanto que quando eu formei, na minha, na minha, no meu projeto de graduação foi baseado em Watchmen. Eu já estava, acho que ali eu estava começando a fazer o que eu faço de procurar catar piolho nas coisas, né? Eu fiz um website que eu nunca fiz, nunca coloquei no ar, onde eu pesquisava, né? Eu fiz baseado naqueles annotations, os famosos annotations de Watchmen, o pessoal, Uhum. quadrinho um, aí eu pesquisei e tal, achei uns annotations. Eu me lembro na época, eu pesquisei, tinham 3 referências assim, diferentes de, de análises de Watchmen, né? E eu comecei, eu fiz, o projeto não precisava fazer o site todo, eu fiz só uns pedacinhos, né, o site para mostrar como é que era a estrutura do site, eu estava formando em design gráfico. E aí apresentei e fiz um evento de quadrinhos para lançar o site. E o evento realmente existiu. Foi muito bacana. Era a época do Encontrol. Era um evento que tinha em São Paulo. Eu fiz o Encontrol BH. Foi o primeiro Encontrol BH, em parceria com a Abril Maneiro. São Paulo. E um deles, na época, era a época do, do Fórum de Quadrinhos da Abril, que depois virou Uhum. o IBB. Não sei se você conhece, o Multiverso Bate-Boca. Eu estava lá quando Uhum. aquilo era mato, né? Então a gente Uhum. juntou e fez o encontro em BH e tinha um cara lá que o apelido dele era Control, ele começou a juntar a galera lá em São Paulo e a gente começou a fazer isso aqui, eles vieram para cá, foi muito bacana, e ele foi crescendo. E aí, com o tempo, veio o filme, a minha paixão continuou, né? A paixão foi crescendo. Veio o filme de 2009 com o Zack Snyder, que apesar de eu ter algumas críticas, eu ainda acho o filme fantástico. Não adianta. Uhum. Tem críticas, mas acho o filme fantástico. E depois veio o Relógio do Juízo Final, né? Doomsday Clock, que a Uhum. Decor começou a publicar em 2017 e que ali iria explicar o que eram os novos 52, etc. e tal, e ele vai misturar o universo da DC tradicional com o universo de Watchmen. Esse trem não vai dar certo, não quero ver esse trem, não, para. Nossa, que trem caça-níquel, para. Velho, aí lançou, eu fui ler. Eu falei, caralho, eu li a primeira, quando eu fui ler,
Eu li a primeira, eu falei, caramba, não, para muito que eu quero descer. Aí eu li a segunda, a terceira, quarta. Quando eu fui começar a ler, já estava, acho que na edição 4, lá fora. Foi quando eu comecei a ler. E aí começou a lançar aqui. Eu até estava pensando em fazer um vídeo para o meu canal sobre. Aham. Eu falei, putz, mas será que vai? E na época eu estava numa pegada, eu estava fazendo um vídeo sobre Game of Thrones. Era o comecinho do canal. Poxa, eu vi assim. Aham. E a Panini começou a publicar aqui. Eu falei, caramba, será que eu faço? Será que eu não faço? E eu estava vendo alguns vídeos de algumas pessoas que estavam acompanhando o americano, né, as edições americanas, e eles estavam falando algumas coisas, eu falei assim, putz, cara, mas isso aí não é, essa pessoa não entendeu, a pessoa falando uma coisa, será que isso aqui é tal coisa, isso aqui, não sei o que, cara, essa pessoa não entendeu, isso que ele está falando não é, ele está equivocado nisso que ele está falando. E aí já estava lá pelo capítulo 10 nos Estados Unidos, eu virei e falei, só quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. E eu tinha passado um período meio sem fazer vídeo para o canal, estava meio parado. Aham. Fiquei praticamente um mês sem fazer vídeo. E aí eu virei, quer saber? Eu vou fazer. Aí eu fiz 2 vídeos, eu fiz do capítulo 1 e do capítulo 2 de uma vez. E aí já entrei. Pois é, cara. Playlist lá, né? Tem uma playlist com... Falta só o vídeo do capítulo 12, onde eu vou dissecando capítulo a capítulo. Cada capítulo eu vou falando do que é a referência aqui. Eu jogo teorias. E uma coisa que eu mantive, apesar de eu já estar... Quando eu lancei o vídeo, eu já tinha lido até o capítulo 10, eu mantive a minha interpretação, porque cada capítulo eu vou fazendo um spoiler até aquele capítulo. Eu não jogo para frente. Então, se você está lendo o 2, você sabe ali, eu só vou comentar na tela sobre o capítulo 2. E eu tinha algumas anotações que eu fazia quando eu estava lendo. Então, eu jogo ali as minhas dúvidas, mesmo eu sabendo que aquela minha teoria pode ser furada. Tem coisas que eu coloco, que eu jogo, por exemplo, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, eu já tinha lido até o capítulo 10. Eu sabia que eu estava falando uma coisa furada, mas era o que eu pensava na época. E eu achei justo colocar isso para o espectador entender como eu estava lendo, como eu estava entendendo a história, o que aquela história era para mim. Então, qualquer teoria que eu colocava, tinha teorias ali que eu realmente eu tinha acertado e tinha teorias que eu tinha errado. Um outro lugar que acontece isso foi mais assim para o final do ano passado, que chegou a série Watchmen na HBO. E, poxa, eu claro que eu vi. Para tudo, que antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer essa pergunta. Antes da gente seguir, o Watchmen da HBO fez justiça aos quadrinhos? Sim ou não? Sem pensar. Sim, fez. E eu te falo uma coisa, teve uma matéria que eu vi, um título de matéria que eu achei muito interessante esse ano, eu li depois de um mês atrás. A mais relevante de 2020 é de 2019, o Watchmen. Cara, óbvio, você é o especialista. Você está aqui para isso, para a gente poder trocar essa ideia. Mas eu sempre procuro prestar atenção em elenco, quem dirige, quem escreve, porque desse lado aqui eu faço o jornalista. Então, diferente de você, como você comentou. Então, o nosso foco aqui é notícia, é dar um parecer sobre determinada coisa, trazer pessoas como você que tenham pontos de vista diferentes sobre exatamente esse universo nosso. Mas quando exatamente eu tenho que falar sobre alguma obra, é interessante porque eu observo esse aspecto técnico com relação ao quesito da produção. Nem sempre eu consigo falar da adaptação ou material fonte, porque nem sempre eu também obtenho. Mas, cara, o elenco
de Watchmen, meu Deus do céu, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, nossa, cara. E parando por aí, parando por aí para não citar os outros, que, meu irmão, é de explodir cabeça. Eu até cometi algumas coisas, eu fiquei tão empolgado com a série, que no vídeo do capítulo 1, eu esqueci de citar uma coisa. Eu fiz, né, os vídeos comentando, inclusive o vídeo do capítulo 9 eu tive que dividir ele em duas partes, porque ele ficou gigantesco. Fiz uma parte só comentando, eu falando sobre o capítulo final, e um outro citando as referências, né, o que aparecia ali e tal. Porque no final das coisas, normalmente eu fazia uma análise muito rápida daquele episódio, o que eu tinha achado, uma teoria, tal, apresentava alguma teoria, e depois, pau na referência. Isso aqui, aquele quadro que aparece no fundo é tal, esse banco que aparece aí é o banco que empregou o dollar bill na década de 40, tal coisa. Então eu tinha essa preocupação de jogar as referências. Eu estava mostrando ali as referências, né? Isso aí é uma referência nos quadrinhos aconteceu isso. Eu ficava mostrando essas coisas. E eu fiquei tão assim empolgado com o primeiro capítulo, por exemplo, que eu esqueci eu esbocei o que abre o primeiro capítulo, o massacre racial de Tulsa. E isso ali é emblemático. Caramba, eu não citei ele no meu primeiro vídeo. Eu tava tão... Porque na minha cabeça eu tinha descoberto uma coisa que eu fico com medo de eu falar. Bom, tipo assim, a identidade do Jeremy Irons, na minha cabeça, ele era outra pessoa. Ele não era quem estava interpretando, porque a gente só vai descobrir no terceiro, ele só fala a identidade dele no terceiro capítulo. Eu não vou falar aqui porque que pode não ter assistido, então não vou dar isso aí. Então eu só vou dizer uma coisa, assim, que, eu tinha uma teoria de quem ele era. E eu virei assim, putz, e eu reuni, eu peguei por causa disso. No vídeo do capítulo 2, aí no vídeo do capítulo 2 eu citei o massacre racial de Tulsa. Esqueci de pedir desculpas por ter falado isso. E falei daquela sequência, porque tem uma sequência, não sei se você assistiu a série. Sim, claro, óbvio. Não é um grande spoiler, é só assim, que ela abre aquela cena na Primeira Guerra Mundial dos aviões alemães jogando que aquilo é uma coisa que existiu, os alemães julgaram, que era uma forma de tentarem fazer os soldados negros desistirem da guerra, né? E, bom, tudo aquilo, eu fui falando, e aí peguei, eu citei, eu conversava muito com a minha prima, converso até hoje, né? Minha prima me ajuda bastante, né? Minha prima nerd como eu, assim, né? Então, ela me passou ela me passou a teoria dela. Ela e o marido estavam com uma teoria que tinha a ver e não tinha com a minha. As duas teorias poderiam se casar. No fim de contas, eu não vou falar, eu vou falar assim, minha teoria... Cara, na minha cabeça, assim, cara, matei a charada. Matei. Chega no vídeo do capítulo 3, eu até virei pra câmera, Jeremy Irons, isso vai ter troco. Alex, meu amigo, esse papo tá bom, realmente demorou para sair, porque vale a pena. O Instagram tá aqui me avisando que a gente tem menos de 20 segundos. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para um segundo tempo, quem está aí nos acompanhando, volta com a gente, que